Fala galera, beleza? Hoje tivemos a nona etapa do Tour de France 2021, que mais uma etapa de montanha, e o interessante foi a etapa inteira debaixo de chuva. Só no finalzinho ali, na chegada em Tignes, será que eu estou falando certo? Tivemos a chuva dando um pouquinho de trégua. E a respeito do francês, né? Eu até estava falando de Megève, a cidade que passou aí pela etapa, e não é Megève, né? Eu tinha até o George Lopes me mandou uma mensagem aqui. Megève se pronuncia com o som de G como um jato e não de G como um gato. E ele é professor de francês, então é Megève, não é Megève. Obrigado aí, Jorge. Essa etapa ela largou lá perto de Sallanches, que é uma cidade, e ela teve a primeira montanha foi o Côte d'Omancy. Aliás, eu já falei para vocês, esses lugares ali foram lugares que eu passei. E o interessante foi o seguinte: na etapa a gente tinha o prêmio do sprint depois do Côte d'Omancy. E vocês sabem que a luta pela camisa verde está muito acirrada e o Mark Cavendish não conseguiria passar o Côte d'Omancy. Então o que aconteceu? A gente teve uma disputa por esse sprint, que era em Place-sur-Ely, que é um pouquinho ali mais para frente. E quem que conseguiu pegar esses pontos de sprint foi o Sonny Colbrelli. E o interessante é que ele não parou ali não, ele continuou e fez terceiro na etapa. Então ele pegou os pontos do prêmio de sprint e pegou os pontos na chegada. Ele conseguiu sair na fuga e conseguiu. Então ele subiu 3 posições. Agora ele está em terceiro lugar com 121 pontos. Está longe ainda do Mark Cavendish, que está com 168, mas ele pegou bastante pontos de sprint. Então na camisa verde, essa luta que nós tivemos nessa etapa de montanha, né? Então o Kev, depois o Michael Matthews em segundo com 130, e o Sonny Colbrelli em terceiro e o Jasper Philipsen em quarto. Uma baixa nos sprints é o Tim Merlier, que abandonou a prova. Ele não é que ele não largou, ele abandonou a prova, ele não terminou. E mais algumas coisas, antes da gente falar de como foi a etapa e tudo, nós não tivemos largando o Primož Roglič, né, e o Mathieu Van Der Poel. Então o Primož Roglič, porque estava todo machucado, correu a internet aí a foto de tanto de esparadrapo que tinha no corpo dele, ele não conseguia ficar sentado direito no selim. E o Mathieu Van Der Poel, porque chegou no objetivo dele, que era ganhar uma etapa e vestir a camisa amarela em homenagem ao seu avô, Raimundo Polidor, e ficou durante muitas etapas com a camisa amarela. Cumpriu seu objetivo, vai parar, descansar e vai se dedicar ao objetivo dele maior, que é o ouro olímpico no mountain bike. O Roglič também vai se dedicar, mas vai correr a prova de estrada e o contrarrelógio pela Eslovênia de ciclismo de estrada. Outras coisas interessantes: a chegada tem um tempo, né? Então alguns caras chegaram depois do tempo. Então Anthony Delaplace, Brian Coquard, sprinter, Stefan de Bod, Arnaud Demer, Loic Vliegen e Jacopo Guarnieri. O tempo limite era 14%, a etapa foi ganha com 5 horas e 4 minutos, ou seja, tinha que chegar 37 minutos, até 37 minutos e 20. O último a chegar foi o Greg Van Avermaet com 37 minutos e 15. Então os caras chegaram depois disso aí, estão eliminados. Bom, pessoal, a etapa teve uma fuga gigante, e nessa fuga gigante a gente tinha vários nomes, né? Eu falei para vocês exatamente do Sonny Colbrelli, que saiu para pegar esses pontos de sprint e continuou na fuga. Outro cara que saiu com a ideia de pegar a camisa de bolinhas vermelhas de montanha, olha meu bonezinho de rei da montanha, e conseguiu, foi justamente o Nairo Quintana. Por quê? Porque ele passou na montanha que tinha a maior quantidade de pontos, era a única montanha horse category
da etapa em primeiro, que foi o Col du Pré. Então ele passou em primeiro, até foi uma coisa interessante. O Wout Poels queria manter essa camisa de montanha, mas não conseguiu. O Nairo Quintana tomou dele a camisa de rei da montanha e o Poels perdeu 2 pontos. O Michael Woods também saiu na fuga, pegou alguns pontos, mas não conseguiu pegar essa camisa do Nairo. O Nairo talvez tinha a ideia também de ganhar a etapa, mas na montanha final ele não aguentou o ritmo do Sérgio Higuita e do Ben O'Connor e ficou para trás. Eram os 3 que estavam ali na frente. E olha que coisa interessante, né? A chegada em Mont du Tignes é 2.119 metros. E aí a gente fala assim, isso é uma chegada que vai favorecer os colombianos, que nasceram na altitude. Tudo bem, isso aí é uma coisa, mas o treinamento, a dedicação supera talvez às vezes essa característica também. Então o Ben O'Connor, que é australiano, né, largou simplesmente o Nairo Quintana e depois no passo, fazendo ali o ritmo dele, também largou o Sérgio Higuita e foi lá e ganhou a prova. Só que assim, além dele ganhar a prova, a vantagem que estava em relação ao pelotão era muito grande, chegou a estar mais de 8 minutos. E se ele chegasse com 8 minutos na frente do camisa amarela, no caso Tadej Pogacar, ele ia tomar a amarela do Pogacar. Então chegou num ponto, na última subida, que era bem longa, eu falei para vocês ontem, na verdade você sobe mais de 30 quilômetros. O pessoal da Emirates começou a pegar e começou a dar uma acelerada ali, e aí o Pogacar não estava sozinho, ele estava com o Rui Costa, português, ex-campeão mundial, levando na ponta. O Davide Fórmulo também, italiano, gregariano ali, fizeram muita força, e o Rafael Majka também. Então esses 3 caras ajudaram muito, né, o Pogacar nessa última montanha. Uma coisa interessante que na descida da penúltima montanha a gente teve uma situação muito engraçada, porque outro cara que é da Emirates, que provavelmente iria ajudar e muito os caras, ele foi olhar para trás, que estava descendo na ponta ali para o Emirates, na hora que ele viu ele já estava no meio do mato, foi o Brandon McNulty, e aí ele entrou no meio do mato, e o pessoal continuou. Aí ele conseguiu terminar a etapa, terminou há 32 minutos atrás, mas é um cara também que é importante para o Pogacar. Bom, então nessa última montanha a Emirates começou a puxar, na hora que acabaram os gregários da Emirates, o Pogacar ficou sozinho, a Ineos foi para frente e a Ineos começou a levar, e para simplificar, na hora que ficou só o Carapaz atacou, isso era mais ou menos uns 4 km da chegada, tinha um grupo pequeno ali só com os favoritos, e simplesmente o único que conseguiu chegar no Carapaz foi o Pogacar, e aí ele já diminuiu o ritmo, o pessoal foi chegando de novo. O que o Pogacar fez? Levantou, acelerou e foi embora. Foi embora assim, absurdamente. Eu até percebi que eles estavam subindo a 18, 19 por hora. O Pogacar colocou 24 por hora e foi embora. E foi embora simplesmente de uma maneira absurda. Os caras ficaram um olhando para a cara do outro. Ninguém ali acho que tinha força, né, para fazer nada. E aí eles vieram tentando não perder tanto tempo para o Pogacar de novo. Mas mesmo assim, o Pogacar chegou a 6 minutos e 2 segundos do Ben O'Connor. E o Richard Carapaz, que foi o primeiro do grupo a chegar, chegou a 6,34. Então em 4 km o Carapaz perdeu 32 segundos para o Pogacar. É muita coisa. E aí vieram Carapaz, Jonas Vingegaard, Henrique Mas, Rigoberto Urán. Aí chegou junto também o Nairo Quintana, mas o Nairo Quintana tinha sobrado da fuga. Aí um pouquinho para trás, Rubem Guerreiro, o Wilco Kelderman, David Gaudu e o Lutsenko. O grande perdedor em termos de classificação geral foi o Lutsenko. E como que ficou a classificação geral? Pogacar continua em primeiro. A diferença dele para o
pro O'Connor é 2 minutos e 1 segundo. Então o O'Connor subiu 12 posições, ele era 14º, subiu 12 posições. Em terceiro lugar, Rigoberto Urán a 5,18. Em quarto lugar, Jonas Vingegaard a 5,32. Em quinto, Richard Carapaz a 5,33. Em sexto, Henrique Mas a 5,47. Em sétimo, Wilco Kelderman a 5,58. Lutsenko perdeu 5 posições, 6,12. Guilherme Martin a 7,2. Davi Gaudu perdeu posição, 7,22. Então, esses 10 primeiros colocados ali, vocês podem ver que não tem mais o Wout van Aert. Então, o Wout van Aert aconteceu que ele estourou o motor. Então, ele ficou muito para trás. Agora ele é o 20º colocado a 27 minutos e 23 segundos. Então, chegou lá atrás hoje, dizendo adeus às suas pretensões de classificação geral. A gente poderia pensar que ele estaria bem para lutar pela classificação geral, já essa etapa dos Alpes já acabou. Então é complicado, é um cara... É bem diferente você lutar pela classificação geral e você ser um gregário de montanhas como ele foi ano passado para o Roglic. Talvez se ele pegar e se dedicar para isso, talvez ele possa vir a ser um cara para lutar para o GC. Mas tem primeiro que ver se ele quer e segundo se ele vai ter condições. Pode tentar muito e nunca conseguir ganhar uma prova de classificação geral de 21 dias, que não é uma coisa muito fácil. Bom, pessoal, como é que fica a situação? A gente viu hoje que o Pogačar é muito superior e essa luta é pelo pódio. Então esse segundo, terceiro lugar aí tá aberto entre todos esses caras aí que estão entre os 10 primeiros lugares, ainda mais porque tem muita etapa de montanha ainda pela frente. Quarta-feira tem etapa que eles vão subir 2 vezes o Mont Ventoux. E amanhã é dia de descanso. Terça-feira uma etapa mais plana, mais tranquila. Então, provavelmente esses caras aí vão se atacar. E o Pogačar tem uma vantagem muito grande. É só ele ir administrando, ficar ali com os caras. Não precisa largar eles. Hoje o pessoal até falou assim, nossa, mas ele está cansado de ontem, porque ele atacou a 30 km da chegada. Não, ele foi lá e largou todo mundo. Então, se ele fizer o que ele fez hoje, ele vai ganhar esse Tour de France fácil. E ainda tem o segundo contrarrelógio, que ele é muito superior a todos esses caras que estão disputando com ele aí. Beleza, galera? Então essa aí foi mais uma etapa do Tour de France 2021. Amanhã dia de descanso. Terça-feira voltamos aí com a cobertura do Tour. Beleza, galera? Então deixa aqui nos comentários suas críticas, seus comentários, o que vocês quiserem a respeito do Tour de France. Gostou do vídeo? Dá o seu like. Não está inscrito no canal, inscreva-se. E até, galera. Abraço!